Saudações, meus amados irmãos e irmãs. A paz de Cristo esteja com cada um que assiste a este vídeo. Hoje quero convidá-los a encontrar uma face de Jesus que talvez vocês nunca tenham conhecido completamente. A imagem de Jesus que geralmente nos é apresentada é a de um homem manso, gentil, sempre sorrindo, abraçando crianças e ovelhas. E sim, Jesus certamente era amoroso e compassivo, mas ele também era intensamente confrontador, desafiador e por vezes provocativo. Essa é a face de Jesus que raramente se discute nas igrejas modernas. Por quê? Porque um Jesus domesticado é mais confortável. Um Jesus que apenas concorda conosco e nos faz sentir bem não ameaça nosso status quo. Mas o Jesus real dos evangelhos veio para virar nosso mundo de cabeça para baixo. Uma das características mais marcantes de Jesus era sua habilidade de fazer perguntas que expunham o coração das pessoas. Ele raramente respondia diretamente a uma pergunta. Em vez disso, frequentemente respondia com outra pergunta. Quando os líderes religiosos questionaram sua autoridade, Jesus perguntou sobre João Batista. Quando o jovem rico perguntou sobre a vida eterna, Jesus o questionou sobre sua disposição de abrir mão das riquezas. Quando os fariseus tentaram encurralá-lo sobre impostos, ele pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem nela. Jesus sabia que perguntas têm o poder de penetrar em nossas defesas e revelar nossas verdadeiras motivações. Ele não estava interessado em debates superficiais ou em vencer argumentos. Ele queria transformação profunda. Como seria se abordássemos nossa fé com o mesmo espírito questionador? Se em vez de aceitar respostas prontas, fizéssemos as perguntas difíceis? Jesus não temia nossas dúvidas e perguntas. Ele as usa para aprofundar nossa fé. Os evangelhos mostram repetidamente Jesus desafiando deliberadamente as normas religiosas de sua época. Ele curou no sábado, tocou em leprosos, comeu com pecadores, conversou com mulheres em público, todas ações que escandalizavam a elite religiosa. Jesus não violava as leis de Deus, mas confrontava abertamente as tradições humanas que haviam se tornado mais importantes que a vontade divina. Ele dizia: "Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da sua tradição." O Jesus dos evangelhos não estava interessado em manter as aparências ou preservar instituições religiosas vazias. Ele veio para inaugurar o reino de Deus, mesmo que isso significasse perturbar o status quo religioso. Isso levanta uma questão desconfortável. Se Jesus aparecesse hoje em nossas igrejas, o que ele confrontaria? Quais tradições humanas ele questionaria? Quais barreiras religiosas ele derrubaria? Talvez o aspecto mais surpreendente de Jesus seja a dureza com que ele tratava a hipocrisia religiosa. Para alguém conhecido como Príncipe da Paz, suas palavras para os fariseus eram surpreendentemente severas. Serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Jesus chamou os líderes religiosos de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele os acusou de carregar as pessoas com fardos pesados, enquanto eles mesmos não moviam um dedo para ajudar. Ele expôs sua obsessão com regras externas enquanto negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Curioso que o Jesus que tratava pecadores, cobradores de impostos e prostitutas com ternura e compaixão, fosse tão duro com os religiosamente escrupulosos. Isso porque Jesus sabia que a hipocrisia religiosa é particularmente destrutiva. Ela afasta as pessoas de Deus em vez de aproximá-las.
Isso nos leva a uma autoanálise sincera. Em que áreas estamos vivendo uma fé de aparências? Onde estamos priorizando rituais religiosos sobre relacionamentos genuínos? Como podemos cultivar uma fé autêntica que reflita o caráter de Cristo, não apenas externamente, mas do coração? O ministério de Jesus era profundamente contracultural. Em uma sociedade estratificada por gênero, etnia e status social, Jesus consistentemente valorizava aqueles que eram marginalizados. Ele elevou o status das mulheres, tratando-as com dignidade e incluindo-as entre seus seguidores. Ele tocou nos intocáveis, leprosos, cegos, paralíticos. Ele elogiou a fé de estrangeiros como a mulher Ciro-fenícia e o centurião romano. Ele defendeu os pobres e advertiu severamente sobre os perigos da riqueza. O Jesus dos evangelhos não era politicamente correto, nem se conformava às expectativas sociais. Ele inaugurou uma nova comunidade onde não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Um reino onde os valores do mundo são invertidos. Essa dimensão revolucionária de Jesus frequentemente é domesticada ou espiritualizada a ponto de perder seu impacto radical. Mas o Evangelho tem implicações profundas para como tratamos os marginalizados, como usamos nossas riquezas, como exercemos poder e como estruturamos nossas comunidades. Os Evangelhos retratam Jesus expressando uma ampla gama de emoções. Ele chorou pela morte de Lázaro e pela cidade de Jerusalém. Ele expressou frustração com a incredulidade de seus discípulos. Até quando terei de suportá-los? Ele demonstrou indignação justa ao expulsar os cambistas do templo com um chicote improvisado. Jesus não era um mestre espiritual distante e desapegado. Ele era profundamente humano em suas emoções. E através disso, nos mostra que nossas emoções, mesmo as difíceis, podem ser expressas de maneira santa e saudável. Em uma cultura cristã que muitas vezes implicitamente valoriza a supressão emocional como sinal de espiritualidade, recuperar o Jesus emocionalmente expressivo é vital. Nossas emoções não são obstáculos à espiritualidade, são parte da imagem de Deus em nós. Jesus nunca baixou seus padrões para ganhar seguidores. Pelo contrário, ele frequentemente apresentava condições extremamente desafiadoras para o discipulado. Para o jovem rico, ele exigiu que vendesse tudo e desse aos pobres. A outros, disse que deviam odiar pai e mãe em comparação com seu amor por ele. Ele advertiu que seus seguidores deveriam estar dispostos a carregar sua cruz, um instrumento de execução. Ele disse que quem quisesse salvar sua vida a perderia. Jesus não estava interessado em seguidores casuais ou convertidos superficiais. Ele chamava para um compromisso radical que transformaria completamente suas vidas. Não é de admirar que muitos deixaram de segui-lo quando perceberam o custo. Em contraste, muitas igrejas modernas apresentam um evangelho de conveniência e conforto. Aceite Jesus e sua vida ficará mais fácil. Mas o Jesus real chama para morrer para nós mesmos, amar nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7, buscar primeiro o reino de Deus acima de tudo. O que significa seguir esse Jesus não domesticado? Significa abandonar uma religiosidade superficial por um relacionamento autêntico. Significa questionar nossas tradições religiosas quando elas se tornam fins em si mesmas. Significa confrontar a hipocrisia em nossas próprias vidas. Significa defender os marginalizados e oprimidos. Significa expressar nossas emoções de maneira autêntica e saudável.
e significa abraçar o caminho da cruz, morrendo para nossos desejos egoístas para que possamos experimentar a ressurreição. Esse discipulado não é fácil, mas é libertador. Jesus prometeu: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Há uma liberdade incrível em seguir o Jesus autêntico dos evangelhos. Liberdade das expectativas religiosas sufocantes, liberdade do desempenho espiritual, liberdade para viver com autenticidade e propósito. Meus amados, meu convite hoje é simples. Redescubra o Jesus dos evangelhos. Leia os relatos bíblicos com olhos frescos. Permita-se ser surpreendido, desafiado e até mesmo incomodado pelo Jesus que encontrar lá. Não se contente com um Jesus bidimensional, um Jesus de cartão postal, um Jesus que faz você se sentir confortável, mas não o transforma. Busque o Jesus real, complexo, desafiador, compassivo, confrontador e completamente dedicado à vontade do Pai. É esse Jesus que vale a pena seguir. É esse Jesus que transforma vidas. É esse Jesus que pode transformar nosso mundo. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa redescobrir o Jesus autêntico. Deixe nos comentários como essa mensagem impactou você. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que desafiam nossa compreensão convencional da fé. Que a graça do Senhor Jesus, o Jesus real, não domesticado, esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.